Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você Atos, capítulo 3. Aqui, a partir do versículo 1, diz assim: Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, ou a Porta Formosa, né? Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: Olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. O que nós vimos aqui, gente? Que aquele homem, ele estava ali há muitos anos. Todos os dias a palavra diz que eles colocavam ele ali para que ele pedisse esmolas, né? Porque era o que eles faziam naquela época ali, né? As pessoas que sofriam de alguma deficiência, elas eram colocadas na entrada do templo, elas ficavam em alguns lugares estratégicos pedindo esmola, né? E era bíblico, né? E é bíblico, né? A pessoa ajudar, a pessoa auxiliar a outra, dar uma esmola, né? Quando alguém pede. Então aqui, o que eles fizeram, gente? Eles olharam para aquele homem, que eles entraram e eles pediram que um donativo, uma esmola. Às vezes, quantas pessoas que nós conhecemos que estão assim, pedindo esmola, gente, espiritualmente falando. Quantas pessoas vivem relacionamentos tóxicos, dependentes emocionais, esmolando atenção, esmolando um pouco de amor, esmolando ali do outro um pouco, sendo que o amor de Jesus, ele é completo. O amor de Deus nos constrange, ele é um amor incondicional, gente, ele não tem medidas. E aí a pessoa, de repente você vê ela ali, espiritualmente mendigando, pedindo. E aqueles homens ali pararam, olharam para ele e ele ficou olhando atento, pensando: vão me dar algo, né? Vão me dar uma esmola, né? Vão me dar uma moeda, vão me dar alguma coisa. E quantas vezes nós nos deparamos com pessoas assim, que estão ali sempre esperando receber algo em troca. Aquela pessoa que sofreu com rejeição, que faz tudo para agradar os outros, vive esmolando a atenção de todo mundo, mas ela se esquece dela. Ela não vive, às vezes, a vida dela, porque ela tem aquela necessidade de aceitação e ela vive fazendo tudo para agradar os outros. Ela deixa a vontade dela de lado muitas vezes, os seus desejos, os seus sentimentos, para fazer o que os outros querem. Então nós não podemos ser assim, gente. Aqui
aquele homem, ele queria uma moeda. Ele não podia trabalhar. Ele estava ali, né, pedindo algo para poder de repente levar aquele mantimento para dentro da casa dele. E aí, o que Pedro e João fizeram, gente? Eles olharam para ele e disseram: olha para nós. Pedro estava em companhia de João e Pedro disse para ele: olha para nós. Quando ele disse olha para nós, o homem olhou para eles com atenção, porque ninguém havia dito isso para ele. As pessoas, ele estava ali, elas largavam uma moedinha e iam embora, coitadinho, vamos dar uma ajudinha ali pro aleijado. E eles não. Nunca parou alguém e disse para ele: olha para mim, olha para nós. Quando eles fizeram isso, quando Pedro disse olha para nós, chamou a atenção daquele homem. Chamou a atenção dele. Ele achou que ele ia ganhar uma moeda e olha o que ele ganhou. Aí, ele olhou com atenção na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. Olha o que esse homem recebeu. E o que nós temos, gente, para ofertar para os outros. Você pode chegar para alguém e dizer: olha para mim. E dizer para ela: olha aqui, chega de chorar, porque eu já passei por isso também. Eu já passei por rejeição, eu já sofri, eu já passei a dor do luto, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo e eu superei. Como? Com a ajuda de Deus. Jesus me fortaleceu. Quando eu aceitei Jesus, tudo se fez novo, tudo se apagou. Aquele horror que eu vivia, aquela escassez que eu vivia, a miséria que eu vivia, tudo, gente. Quando Jesus entra na nossa vida, ele muda. Quando nós permitimos. Sabe como? A mudança vem no primeiro passo, quando eu faço dele Senhor e Salvador da minha vida. Único Senhor e Salvador da minha vida. Aí eu desço a água do batismo, ali eu afogo a velha criatura. Daí eu posso dizer isso, que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. O meu passado ficou lá atrás, mortinho, enterrado. Tudo, hoje eu vou viver o novo. Como? Renovando a minha mente. Sabe que eu estava numa reunião ontem de mulheres lá na minha igreja e a pastora falou algo muito importante, gente. Que hoje o ladrão, ele não é o diabo muitas vezes, gente. É a nossa mente, que ela é bombardeada e trabalhada para nos destruir. Tudo é na nossa mente, gente. Aqui vem pensamentos. O que Jesus disse? Tudo começa no coração, mas tudo parte daqui, desce, aqui é gerado, ou a pessoa fala. Quantas pessoas, gente, a gente precisa entender uma coisa. Nós somos os frutos das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Isso é fato. Por isso que a palavra diz: renovai o vosso entendimento, tenha a mente de Cristo. Quando Paulo disse: olha para as coisas do alto, pensa nas coisas do alto, aquilo que for bom, amável, puro, sincero, verdadeiro, isso tem que estar na nossa mente. Hoje, gente, a doença mental não é só a doença mental que a gente quer dizer, gente, não é só uma pessoa que tem um transtorno mental. Ela é atormentada mentalmente. É um espírito de tristeza que tenta se alojar ali e fazer aquela pessoa viver numa depressão, e daqui a pouco já vem pensamentos de morte, pensamentos de suicídio.
E se ela não conhecer a verdade, que vai libertar ela disso, gente, quando vê, essa pessoa se mata. E é isso que acontece uma maioria das vezes. Então nós precisamos ter como eles o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus você está curado, em nome de Jesus você está liberto, em nome de Jesus você é abençoado, em nome de Jesus o milagre já chegou na tua vida, o milagre já chegou na tua casa, Deus já abriu a porta do emprego, a provisão já chegou. Você tem isso para dar para alguém? Às vezes você não tem a prata e o ouro como Pedro e João, mas você tem a palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. A palavra, gente, ela entra lá no fundo da nossa alma. Ela pode nos curar, nos limpar, nos purificar. Jesus disse: vós já sois limpos pela palavra em vós enxertada. Sabe aquelas plantas de enxerto? Que elas vêm ali, pronta, aquela muda, você faz o buraco, e é assim, gente. A palavra, ela é enxertada, ela é plantada no nosso coração, na nossa vida. E nós precisamos fazer com que ela venha dar frutos na nossa vida. Eu preciso mudar minha mente, a minha forma de pensar, a minha forma de falar. Eu não posso pensar, gente, como as pessoas do mundo. A nossa mente, nós precisamos entender que Deus, gente, Ele lê os nossos pensamentos e Ele ouve todas as palavrinhas que saem da nossa boca. Então nós somos monitorados, vigiados 24 horas. Ele é onisciente, porque Ele lê o nosso pensamento, onipotente, porque Ele tem todo o poder, e onipresente, porque Ele está em todo lugar. Um dia, um senhor, ele recém tinha se convertido, não fazia muito tempo, e ele fumava escondido no banheiro, porque ele achava que lá no banheiro Deus não via. Até que um dia ele foi no culto, e o pastor, movido pelo Espírito Santo, ele disse assim: você aí, que fuma escondido lá no teu banheiro, achando que lá Deus não te vê, você está muito enganado, porque Deus, ele está em todo lugar. Daí ele falou que Deus era onipresente, que estava em todo lugar. Aquele homem ficou apavorado, parou de fumar. Porque, gente, o diabo tenta colocar na mente da pessoa: não, lá Deus não te vê, não, se você fizer tal coisa, ó, se você não contar pra ninguém, ó, ninguém vai saber. Ele sabe, ele vê tudo. Ele sabe cada palavra, gente, que vai sair da nossa boca antes mesmo da gente falar. É o que está escrito aqui. Ele conhece a nossa mente, ele conhece o nosso pensamento, ele conhece o nosso coração, a verdadeira intenção. Só ele conhece. Só ele sabe a verdadeira intenção do coração do ser humano. Então Deus, ele sabe. E aqui, quando aquele homem ficou olhando atentamente, quando Pedro disse: olha para nós, prata e ouro nós não temos, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, te levanta. Às vezes é só isso que falta, gente, na vida de alguém, dizer para ele: se levanta, sai daí. Porque só Deus levanta aquele que está caído, aquele que está prostrado. E às vezes a pessoa só está ali esperando que você estenda a mão para ela, que você dê uma palavra como essa e diz: te levanta, vem aqui, eu vou orar por você, vamos na igreja comigo hoje, vamos lá, eu vou te levar lá, a pastora vai fazer uma oração por você, vamos lá na minha célula hoje, vem aqui. Às vezes falta isso. Aquela pessoa está gritando por ajuda e ninguém percebe. Aqui todo mundo via aquele homem todo dia, porque aqui era de costume todos irem ao templo aquele horário. Por isso que ele era posto ali todos os dias, porque todos os dias as pessoas passavam por ali e todos os dias ele ganhava esmola. Mas nada acontecia na vida daquele homem até Pedro e João chegar ali.
E assim era na nossa vida, até Jesus chegar, até alguém pregar para nós, até alguém orar por nós, nos fazer um convite. É assim. Então, aqui, gente, olha o que Pedro fez. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Você já pensou, gente, uma pessoa que é aleijada de nascença? Nunca caminhou na vida. Humanamente falando e cientificamente falando, seria impossível aquele homem já se colocar de pé, porque ele não tinha força nas pernas, ele não caminhava, ele não se exercitava, ele estava parado. Só um milagre, gente. E a palavra diz que ele saiu pulando lá, glorificando a Deus. Hoje, se uma pessoa sofre um acidente, quebra uma perna, ela tem que passar por cirurgia, é a recuperação, é a fisioterapia. Aqui a fisioterapia foi Jesus que fez. Jesus não faz nada pela metade. Quando ele disse, vem aqui, levanta, pegou a mão daquele homem. Ali a palavra diz que, ali diz, que no mesmo instante os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. É o que Jesus faz. Quando ele coloca uma pessoa de pé, ele firma os passos dela. O salmista disse, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, me tirou de um lago horrível e pôs os meus pés sobre a rocha. É só Jesus que faz isso. Ele firma os nossos passos. Eu vi pessoas, gente, serem curadas, levantado uma cadeira de roda e sair andando. Gente que entrava apoiada em muletas, largava as muletas e saiu andando. Quem é que faz isso? Jesus. Eu vi, ninguém me contou. Um dia nós estávamos, e numa reunião que tinha todos os anos da igreja que eu frequentava. E quando o pastor fez aquela oração, eu estava perto da pessoa que eles estavam orando. E os braços, gente, daquele homem, ele sofria com o Parkinson, que é aquele que treme. Eu vi que na hora da oração, ele estava orando com os braços assim. Gente, aqui, a veia dele, ele estava com os olhos fechados e eu estava olhando, porque naquela época eu era obreira, a gente ia ficar cuidando, se alguém ia manifestar, se acontecia alguma coisa. Gente, o braço dele, aquele braço saltou dessa altura, era como se o coração daquele homem batia aqui, Eu vi Deus curando, aquilo saltou, o braço dele levantou e era como se o coração batia aquilo, pulsava. Terminou a oração, quando eu olhei para o lado, cadê o homem? O homem estava lá na frente para testemunhar. Que ele tinha sido curado do Parkinson. Então, para você ver o que Deus faz, gente. Por isso que Jesus disse, vocês farão obras maiores ainda. Quantas doenças que para a medicina não tem cura, gente. Alzheimer, AIDS, Parkinson. Jesus cura tudo isso. Cura tudo isso. Na época dele não tinha isso. Ou de repente se tinha outro nome, a pessoa tá ali, já tá caducando. Não, tá acontecendo. Não. A gente já dá de parafusinho a menos, tá ficando gaga. Não é. Jesus cura tudo isso. E aqui, gente, diz o quê? E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera, espantados. Sabe o que significa prostrado? Sem forças, debilitado, derrubado,
abatido, são todos os adjetivos de prostrado. E esse homem vivia assim, sem força, debilitado, era um aleijado, derrubado, abatido ali, esmolando. Recebendo o quê? Donativo. Dádiva caridosa, gente, esmola, sobra. As pessoas davam a sobra para ele, as moedinhas que sobravam. O que a gente dá se alguém lá na esquina pede dinheiro? Tu dá R$1, R$2, 50 centavos, 10 centavos, as moedinhas que estão sobrando, os trocos. Era isso que ele recebia. Só que Deus não dá troquinho para ninguém. Deus, ele nos dá a salvação, que é um pacote completo. Deus não faz nada pela metade, Deus não dá troquinho, nem dinheirinho, nada no diminutivo para ninguém. A palavra diz que ele é o Deus dono do ouro e dono da prata. Que ele, a bênção que ele dá, enriquece e não acrescenta dor, gente. É isso que diz a palavra. Então Deus, ele não era da vontade de Deus que aquele homem vivesse ali, esmolando, pedindo, achando, né, aquela dádiva caridosa, eu vou fazer algo bom, vou dar uma moedinha pro aleijado. Mas os únicos que pararam ali, e Pedro disse, olha para nós. E ele olhou com atenção, porque ele achou que ele ia ganhar o quê? Aí quando Pedro disse para ele, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele deve ter pensado, o quê? Se ele não tem ouro, não tem prata, não tem uma moedinha, o que ele vai me dar se ele já disse que ele não tem nada? Às vezes as pessoas podem olhar para você e achar que você não tem nada para dar, nada para acrescentar. Mas no momento que você abrir a boca e dizer, olha para mim, aquela pessoa vai se surpreender, como esse homem foi surpreendido. Quando Pedro disse, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. É isso que nós temos que fazer. Quando nós nos deparamos com uma pessoa que está prostrada, por que a palavra fala, gente, que dentro de um casamento, quando os dois andam juntos, quando um está de pé, o outro está prostrado, o outro está orando e o outro levanta o outro, sustenta o outro em oração. Porque às vezes, uma parte de nós, o casal é uma só carne. Às vezes o esposo não está muito bem, a esposa vai lá, vai sustentar em oração, vai levantar ele. E às vezes é o contrário, a esposa não está bem, o esposo se levanta em oração. Ontem eu estava conversando pelo Messenger, com uma irmã que era da igreja que eu congregava, e ela perdeu um filho já faz 2 anos, numa briga que teve de vizinhos. O vizinho foi lá, pegou a arma e deu um tiro no jovem. Tinha a vida toda pela frente, um rapaz muito bonito, tinha a família dele, deixou 2 filhinhos. E ela tá lá. E eu conversando com ela, e ela disse, irmã, as pessoas dizem para mim, me dão palavras, mas vai passar. E eu disse, eu entendo a tua dor. Só uma mãe sabe o que você está sentindo. Mas eu peço sempre que Deus fortaleça o teu coração, console o teu coração. E ela diz, irmã, foram as orações de vocês que me sustentaram, porque teve momentos da minha vida que eu não conseguia orar, mas as orações de todos vocês me sustentaram. Por isso que a palavra diz, gente, que nós devemos orar por todos, porque a gente não sabe o que os nossos irmãos em Cristo passam. Então, a oração sustenta. Às vezes uma pessoa está passando por uma situação de luto, depressão, um divórcio, perdeu um ente querido, está ali passando por um diagnóstico. Mas a oração,
do corpo de Cristo. Sustenta aquela pessoa, dá o suporte que ela precisa. Naquele momento em que muitas vezes se levantam situações que às vezes a gente não consegue mesmo nem orar. A pessoa dobra o joelho e só chora. Às vezes ela não consegue falar. Mas Deus conhece aqui e conhece aqui. Por mais que as palavras não saiam, mas o Senhor sabe o que quer sair, o Senhor sabe o que está aqui. Deus sabe. E aí quando ela vai chorando, ela vai limpando. Deus vai colhendo cada lágrima. E Ele faz com que os outros vão sustentando aquela pessoa em oração. Então dê o que você tem. Ore, abençoe. Que você possa chegar para as pessoas e dizer: olha para mim. Eu estava desse jeito quando Jesus me encontrou. Então levanta daí, menina, levanta daí, menino, vem cá, que eu quero orar por você. Que você possa ser como Pedro e João. Que você possa olhar para as pessoas e dizer: olha para mim. Eu não tenho tal coisa para te dar no físico, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus, eu oro por você. Não é muito que as pessoas precisam, gente. Elas precisam do principal, Jesus. Aquele homem ali, ele estava tão acostumado a ganhar esmola, mas nunca ninguém deu o que verdadeiramente ele precisava. Precisou 2 homens chegar ali para que Jesus entrasse na vida daquele homem e mudasse aquela história. De repente é só isso que está faltando. Você chegar na vida de alguém, convidar um vizinho, convidar um colega de serviço, convidar o teu amigo e dizer: ó, conheço alguém que pode mudar a tua vida. Quem? Jesus. Vem cá que eu vou te apresentar ele. Às vezes a pessoa está jogando na Mega Sena, na quina, na loto, achando que aquilo ali vai mudar a vida dela. Tá lá, gasta, joga. E não ganha nada, gente. Só Ele pode nos dar, só Ele pode reverter situação, pagar dívida impagável, só Ele. Então, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam edificadas, renovadas, que elas tenham a sua mente transformada, que elas possam ser como Pedro e João e dizer: olha para mim e o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta, anda. Que ela possa dizer: você está curada, você está abençoada, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa mover a tua vida, transformar a tua vida, mudar a tua história, que Jesus possa chegar na tua vida e mudar a situação que você se encontra. Porque só Ele pode reverter situações. Só Ele anda sobre as águas, só Ele abre o mar para você passar com os pés enxutos. Eu não sei qual a tua dor, eu não sei qual o teu problema, mas busque ao Senhor e se coloque de pé. Pare de andar prostrado e se coloque de pé. E o Senhor venha abençoar a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, o teu casamento, o teu trabalho, as tuas finanças, a tua casa, a tua família, a vida dos teus familiares. Que a graça de Deus possa alcançar cada um deles, que Deus possa operar na tua saúde, que o Senhor venha tocar nos órgãos que estão debilitados, na imunidade do teu corpo, que o Senhor possa estar renovando e trabalhando, curando em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus.